A gente segue com o Lorival Santana aqui, porque, Lorival, quero te ouvir sobre esse cenário, porque a gente está trabalhando já com uma possibilidade de que a gente tenha por tornar violentos ou, na sua avaliação, vai existir um conformismo, como a gente viu, inclusive, nas eleições de 2018, porque o conformismo ele foi tão grande em 2018 na Venezuela que nem a oposição se mobilizou para a votação. Mas o que a gente percebe é que, pelo menos na eleição deste ano... O regime criou as condições para desacreditar o próprio sistema, não declarando que ele não era crível, mas criando essas condições informacionais. Eu lembro que em 2005, quando teve um plebiscito, apareceram nas ruas, nas calçadas de Caracas, CDs com listas de pessoas que votaram contra o que o Hugo Chávez queria, que era uma reforma constitucional. E aí as pessoas ficaram com medo de votar a partir dali, porque principalmente funcionários públicos tinham medo de represálias, de perseguições e tal. Então, na eleição seguinte, a oposição boicotou a eleição, as pessoas não votaram. E aí houve uma maioria muito grande da Assembleia Nacional, né? E aí a oposição aprendeu com isso, descobriu que era melhor, mesmo não acreditando muito no processo eleitoral, era melhor comparecer em massa e tentar fiscalizar. Mas, depois da morte do Hugo Chávez, quando as manipulações se tornaram ainda mais evidentes, em 2018, como você disse, na primeira reeleição do Nicolás Maduro, a oposição boicotou em massa, né? E aí aprendeu mais uma lição de novo, quer dizer, o que aconteceu? O Maduro foi eleito, obviamente, né? E não havia muito como contestar isso. Então, desta vez, eles decidiram eleger uma candidata, né, fazer um processo de primárias, e tinha também o processo de Barbados, né, o Acordo de Barbados. Por quê? E aí existe um contexto internacional importante da gente entender. Por causa da guerra da Ucrânia, que os Estados Unidos e principalmente a União Europeia pararam de comprar petróleo e gás da Rússia, a Venezuela se tornou uma opção interessante, né, como fornecedora de petróleo. Então, houve um movimento por parte do Ocidente de tentar convencer o regime a fazer uma transição democrática para poder voltar a vender petróleo para a União Europeia e os Estados Unidos. De postos de gasolina venezuelana, tem 16 mil postos de gasolina nos Estados Unidos. Então, eles têm interesse em voltar a ter uma boa relação comercial com os Estados Unidos. Aí, por causa de tudo isso, ele assinou o Acordo de Barbados, só que ele não cumpriu, né? O acordo previa, estamos agora com o regime impedindo a oposição de fiscalizar a apuração e para depois poder anunciar o resultado que ele quiser anunciar. E aí, aqueles que quiserem acreditar que foi um processo legítimo, vão dizer